Júlio Filho e Moisés Lins, nas manhãs da Itaenga FM. Notícia, informação, participação, prêmios. Você em primeiro lugar. Bom dia Lagoa de Itaenga, bom dia Pernambuco, Brasil, está no ar mais um programa Itaenga Notícias nesta sexta-feira, hoje é dia 21 de fevereiro de 2020, até as 8 horas da manhã estaremos juntos e hoje com a participação dele também, né, que volta a nossa programação, estava de férias passeando para Namíbia, Moisés, isso. Bom dia! Bom dia, Júlio, um abraço carinhoso para toda a querida Lagoa de Itaenga, muito agradecido pelo carinho das pessoas. Você não sabe, Júlio, o quanto eu tenho sido questionado, né, por não estar comparecendo aqui ao programa. Pessoas de todas as idades, crianças, né, jovens, adultos, vovós. Ontem mesmo eu fui cumprimentado por uma senhora que me falou, num tom assim quase que desesperador, né, porque eu não estava vindo aqui ao programa e ela falou que a mamãe dela tem 96 anos. E ela tem um carinho que ela disse que não sabe nem, mas eu não sei nem dizer com palavras, não é o carinho que mamãe tem por você. E ela está muito preocupada porque você não tem comparecido à rádio, né? Se foi proibição de alguém, e aí surgem os comentários e tal, não tem nada disso, minha gente, nada disso, nada, absolutamente nada, né? Apesar da falta de pagamento por parte do diretor do programa, que é o tal do Júlio Filho, não tem honrado seus compromissos financeiros para comigo, né? Isso aqui é uma brincadeira, claro, né? Estamos aqui a convite do Júlio, mas só estamos sendo impedidos aí por conta, né, nós temos outras atividades também e ela está agora, né, conflitando com a questão de horário, ok? É apenas isso, mas o Manuel Antônio, nosso querido amigo e presidente da rádio, né, tem sempre deixado aqui a porta aberta, constantemente, né, digo até aberta, a porta para que a gente possa comparecer aqui. E hoje eu não vim, necessariamente não estou hoje de volta ao programa não, né? Infelizmente não, né? Ainda não posso garantir que na próxima quinta-feira eu esteja aqui de volta ao programa. Hoje eu vim... Hoje é sexta? Sim, eu falei na próxima quinta-feira, né? Sexta-feira, né? Porque não vamos aí entrar agora no período de carnaval, hoje não é o último programa da semana, não é isso? A gente volta na quinta-feira, né? Na quinta, eu volto, né? Sim, você volta na quinta-feira. Pronto, é isso aí. Eu não posso garantir que na próxima quinta-feira eu vou estar com o Júlio Filho. Eu vim hoje aqui na rádio, né? Agendar, como todas aquelas pessoas que têm o que dizer e têm necessidade de vir à Rádio Itaenga FM, para conversar com a população, para trazer esclarecimento, vim agendar um horário aqui, de preferência no programa do meio-dia, mas percebo que a agenda do programa já está fechada, né? Segundo o próprio Júlio Filho, que é o apresentador do programa, só tendo espaço lá para a semana, lá para depois de carnaval, né? E o esclarecimento que eu tenho para trazer à família itaenguense vamos dizer que é urgente, né? Urgente, não tem como esperar tanto tempo, né? Para só depois do período de carnaval é que eu venha tocar neste assunto, né? Portanto, eu já solicitei aqui do nobre amigo Júlio Filho, se for possível, a gente nas nossas interferências aqui vai trazendo esclarecimentos com relação ao tema, não é? Que hoje eu fui surpreendido, ok? E daqui a pouquinho, se houver espaço no programa, nós vamos estar fazendo isso. São 7 horas mais 5 minutos. 7 e 5, programa Itaenga Notícias. Para participar, você liga pelo 979-16-7474 e 991-2549-29, Moisés. Pensa no camarada. Agora eu já vou entrar a falar no assunto que eu vim aqui, que me traz aqui. Pensa numa pessoa que não tem a menor dificuldade de transitar em Lagoa de Itaenga. Eu sou uma delas. Se tiver 2 pessoas em Lagoa de Itaenga sem nenhuma dificuldade de transitar no município, em todas as áreas, você está ouvindo um que sou eu, Moisés Soares Lins, filho de Sebastião Pereira Lins, Nair Soares Lins, nascido aqui no território de Lagoa de Itaenga no dia 14 de abril de 1963. Funcionário público municipal, sou contratado pela prefeitura desde o dia 1º de junho do ano de 1985, na gestão do prefeito Moisés Barros da Anunciação. Portanto, agora, no dia 1º de junho, eu estarei completando 35 anos de prefeitura,
não é? Me orgulho disso, de ser um servidor público municipal. E tem uma história aqui em Lagoa de Itaenga, como você, mamãe, como você, papai, que está me acompanhando, que está me ouvindo, né? Como os políticos que estão aí no cargo, né? Investidos no cargo, não de forma por sua própria vontade, mas também por escolha do povo, passaram pelo processo de eleição, e eleição quer dizer escolha. Então, eu não tenho dificuldade de conversar com nenhum deles e com nenhum cidadão ou cidadã de Lagoa de Itaenga. Eu quero falar aqui de algo que eu tenho um carinho, mas é um carinho que eu, como disse ontem a nosso ouvinte, eu não tenho palavras para expressar o tamanho do sentimento que eu tenho de gratidão a Deus por fazer parte da história de Lagoa de Itaenga e por ter me interessado dessa história, porque essa história, ela é parte significativa do meu ser, do meu existir. Lagoa de Itaenga, eu fui convidado há 35 anos atrás, vai fazer agora no dia 1º de junho, a ser funcionário da Prefeitura de Lagoa de Itaenga através do prefeito Moisés Barros da Anunciação. Ele gostava de poesia, quem conhecia o seu paizinho sabe muito bem como era, não é, o seu estilo, né? E nós conversávamos muito, nos demos muito bem e começamos falando de poesia, aí veio a questão do hino de Lagoa de Itaenga. Lagoa de Itaenga não tinha seu hino. Lagoa de Itaenga não tinha o hino oficial do município. E eu prometi naquela época para seu paizinho, até em tom de brincadeira, que era, eu creio, muito jovem, né, muito motivado, muito empolgado com as coisas da minha idade, da minha geração, de que ia me esforçar para construir a letra do hino de Lagoa de Itaenga. E ali nós plantamos aquela semente e ficamos, aquilo ali ficou esquecido por alguns anos, e passaram-se os anos, e veio uma outra oportunidade que isso veio a ser despertado, como eu já falei várias vezes aqui mesmo na Rádio Itaenga FM, porque nas solenidades oficiais do município não se tinha o hino oficial para ser executado. E eu comecei a trabalhar, me interessar por isso. E quero dizer, minha gente, que sem nenhuma vaidade, casual, apenas uma coisa casual, sem nenhuma vaidade. Deus me agraciou com alguns talentos, entre eles gostar de poesia, e sou daqui do meio, né? Celeiro da Mata Norte, e a Mata Norte é um celeiro de pessoas aí que, se não são, né, praticantes, mas acompanham muito de perto a questão da poesia. Aí ali eu comecei a construir a letra do hino de Lagoa de Itaenga. E a quem eu poderia recorrer para fazer algumas consultas? Uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa que eu recorri para consultar com relação à construção da letra do hino oficial de Lagoa de Itaenga foi Dona Maria da Conceição Coelho. A senhora Maria da Conceição Coelho, a professora Dona Conceição Coelho, tão querida, não é? De um legado maravilhoso, né? De uma parcela tão importante na nossa história, na formação dos cidadãos itaenguenses. Eu tive o prazer, o privilégio, né, de ser vizinho dela desde criança, casa frente a frente. Então eu consultei a professora Dona Conceição e ela falou: ô Moisés, que coisa boa, é muito interessante. Olha, eu há algum tempo aí já tentei fazer, o vereador Baixinho Enfermeiro, o diácono Otacílio, e construímos um poema, mas o hino mesmo não construímos. Eu digo: então, madrinha, que ela era minha madrinha, de crisma. Aí eu disse: então, madrinha, a senhora chegou a oportunidade da gente juntos, nos juntarmos para fazer isso. Ela disse: não, o que eu pude fazer já está feito. É um poema, eu tenho um poema. Não tenho um hino, eu tenho um poema, não tenho a letra de um hino, eu tenho um poema. Eu digo: olha, se a senhora já tem um poema, a senhora já tem mais de 50% do hino, para a gente construir o hino. Ela disse: e você, vai fazer o quê? Eu disse: não, nós vamos ver aí a possibilidade agora de musicar esse poema. Ela disse: não, já tentamos demais, não, é um poema, apenas um poema. Essa conversa aconteceu entre eu e Dona Maria da Conceição Coelho. Quando é hoje, eu sou surpreendido Então o tempo passou, eu procurei, depois de uns anos depois, ir a cada escola de Lagoa de Itaenga, em todos os turnos, em todas as salas, em todas as escolas, em todos os turnos, em todas as salas, independente da faixa etária, até educação para jovens e adultos.
eu estive visitando as salas e palestrando e motivando as pessoas a participarem, a se esforçarem, a despertar seus talentos, escreverem poemas, para participarem de um concurso para que a gente pudesse fazer o quê? A escolha oficial do hino de Lagoa de Itaenga. E os diretores se envolveram, as escolas, os professores, o corpo docente, os alunos, não é? Todo mundo foi envolvido. Eu, nos eventos que apresentava, como é dentro da minha história como servidor público, sempre apresentei aqui em Lagoa de Itaenga, motivando as pessoas, não é? A despertarem o talento para se inscreverem e participar do concurso público para a escolha do hino. Resumindo um pouco, no ano de 2002, no dia 20 de agosto, nós tivemos a oportunidade de ali, no Itaclube Municipal, uma comissão formada por professores, por comerciantes, por pessoas da sociedade civil organizada para, através de uma comissão, elegermos o hino de Lagoa de Itaenga. Isso foi de forma pública, solene, ali no Itaclube Municipal, inclusive na mesa, não é? Na mesa da comissão, estava a presença da professora, Dona Conceição Coelho, não é? Alguns vereadores da época, comerciantes, enfim, o professor Tarcílio me parece que também participava dessa comissão e dessa escolha do hino. Então, oficializado o hino vai para passar pelo processo ali, avaliação da Câmara dos Vereadores, para ficar oficializado. Isso se deu no dia 20 de agosto do ano de 2002. E o hino ali se tornou oficial. Então, Lagoa de Itaenga passou a ter o hino oficial do município. Composição de letra e música deste que vos fala, de Moisés Soares Lins. Eu já falei como é que foi o processo e tal, como foi a construção da letra, como foi o despertar da música para colocar no poema e aí se tornar o hino do município. Não foi nada da minha vontade, não teve nenhuma intervenção política, não. Não teve nenhuma intervenção política, não. Não. Está aí muito claro, transparente. Ninguém nunca questionou isso. Isso nunca veio a ser questionado, nunca. Mas hoje eu sou surpreendido com uma usuária do Facebook, colocando lá a letra do hino, que é justamente a letra do poema que Dona Conceição Coelho, a professora de saudosa memória, Dona Conceição Coelho, não é? Apresentou-me como a única coisa que tinha para Lagoa de Itaenga era aquele poema, não tinha nada de hino, nenhuma construção de hino, mas lá se colocou a usuária do Facebook, e eu só estou falando aqui hoje porque eu estou sendo transmitido, e esse programa está indo pelo Facebook para o mundo todo, então a quem for de interesse pode depois voltar a acompanhar, não é? E cobrar esses questionamentos que eu aqui estou fazendo. Então essa usuária, ela colocou lá a letra do poema como se fosse, na sua avaliação, o hino oficial de Lagoa de Itaenga. Aí entrou um comentário de uma das suas parentes, dizendo que aquela ali só não é a letra do hino de Lagoa de Itaenga, do hino oficial de Lagoa de Itaenga, por questões políticas. Eu quero dizer que não. Está mais do que provado que não teve nenhuma interferência política, não teve nada. A única interferência política teve foi os vereadores aprovarem, depois de ter passado por uma comissão ali no Itaclube. Não teve nada disso. Quem foi que correu atrás para fazer esse concurso, para a escolha desse hino, para que ele fosse oficializado? É esse aqui que está dando a cara a bater, que você está vendo pelo Face. Fui eu, China, professor Abraão. Nós fomos lá no município de Passira, que tinha realizado o seu concurso, e fomos lá no Arquivo Público Municipal e trouxemos o modelo de lá e aqui implantamos, e aqui foi escolhido de forma clara, transparente, lícita. Não teve nada de ingestão política, não, porque é de A, é de B. Não teve nada disso. Não confundam alhos com bugalhos, não tem nada disso, né? Há um adágio popular que diz que, e eu acho até engraçado, mas é verdadeiro também, tem o seu fundo de verdade. Cavalo carregado de açúcar, até o rabo é doce. Às vezes eu quero até acreditar que tem um fundo de verdade nisso aí. Que cavalo carregado de açúcar, até o rabo é doce. Quer uma prova aqui hoje, nesse momento, de que eu nunca tive nenhum apadrinhamento político, nunca ganhei nada através de política, não sei meu pão de cada dia, mas suando, fazendo meu trabalho de locução para ganhar o pão para criar meus filhos?
Quer uma prova disso? Vá lá no arquivo da Câmara de Lagoa de Itaenga. Vá lá no arquivo da Câmara de Lagoa de Itaenga, que é de domínio público. Só não foi para mim. Só não foi para mim, mas para você pode ser. Vá lá e pergunte lá ao secretário, a quem for de direito, quantas homenagens tem lá ao nome de Moisés Soares Lins. Procure saber lá na Câmara dos Vereadores de Lagoa de Itaenga quantos requerimentos, quantas proposições tem lá, uma homenagem a Moisés Soares Lins, o maior defensor da história de Lagoa de Itaenga. O maior defensor da história de Lagoa de Itaenga, eu digo sem nenhuma vaidade, todo mundo sabe que sou eu. Todo mundo sabe que sou eu, porque eu não faço outra coisa a não ser defender Lagoa de Itaenga. Tudo aquilo que é pejorativo, que denigra a nossa imagem, que coloca a imagem de Lagoa de Itaenga como motivo de gozação, de brincadeira, de chacota, me ofende diretamente. Eu tenho dito isso aqui, sempre que tenho oportunidade, e estou dizendo de novo. Então, se eu tivesse algum apadrinhamento político, se essa questão de hino, dos símbolos oficiais fosse questão dessa ou daquela corrente política, eu já tinha sido homenageado aí na Câmara dos Vereadores. Sabe quantas vezes eu fui? Nenhuma, nem estou cobrando. Até porque, se colocar lá uma homenagem para mim e for aprovada, eu não irei. Eu não irei comparecer, porque sei que aquilo ali não tem o sentido cívico que eu acho que deveria ter. Quer um exemplo aqui? A própria Dona Conceição, de saudosa memória. Que história tem essa mulher? E quantas vezes eu já falei aqui dessa história? Que legado essa mulher deixou para a formação intelectual dos primeiros cidadãos e cidadãs de Lagoa de Itaenga? O que é que se tem feito? O que é que se tem feito, a não ser o que eu falo, o que eu defendo? A imagem da própria Dona Conceição Coelho, de saudosa memória, está hoje em todo o mundo, através do Facebook, da página Vivenciando o Cinquentenário. Quem foi que fez? Fui eu. Quanto eu cobrei do município? Nada. Quanto eu quero? Nada. Quanto estou cobrando? Nada. Agora respeitem essa história, respeitem esse trabalho, e também, se não quiser respeitar, eu pouco estou me lixando. Agora não venha com questionamento barato. Não venha com questionamento barato. Tem gente que, quando é acochada aqui na rádio, no programa, que se pergunta, se faz algumas perguntas, começa a gaguejar, a enrolar, a fazer arrudeio, ficar arrudeando o pão, feito mosca de padaria, arrudeando o pão doce sem comer. Vem testa a testa comigo aqui para falar a verdade, falar de Lagoa de Itaenga. Agora não venha com picuinhas, com coisas pequenas não. E eu só tô aqui, e eu não tô aqui para dar resposta a essas pessoas não. Não, eu estou aqui para falar a sociedade civil organizada para os homens e mulheres de bem. A eles sim, eu devo uma explicação, e é por isso que eu estou aqui. É por dever essa explicação, primeiro à minha consciência e depois aos cidadãos de Lagoa de Itaenga, homens e mulheres de bem, que sempre querem o bem para Lagoa de Itaenga, independente do seu interesse pessoal. Veja aí, na história dos partidos políticos de Lagoa de Itaenga, quantas vezes Moisés já disse que era candidato a alguma coisa? Não quero, não tenho interesse. Tantas vezes já fui convidado por partidos políticos, não quero, porque eu sei da essência deles. Tem pessoas aí fazendo tudo, andando com a melancia esbagaçada na cabeça para aparecer, porque é o ano da eleição. Veja quantas vezes eu fiz isso. Eu ganho meu pão de cada dia de forma digna. Subo, desço, Lagoa de Itaenga, entro em todo lugar, debato com qualquer um que quiser vir aqui falar de Lagoa de Itaenga. Venha conversar comigo. Quantas vezes, há quantos anos Lagoa de Itaenga estava sem seus símbolos oficiais? Há quantos anos? Lembre aí. Lembre quantos anos Lagoa de Itaenga passou sem ter seus símbolos oficiais. Quantos anos? Lembre quem foi que chegou lá na Câmara com essas ideias. Não fui eu, mas foram vereadores que eu indiquei. Eu digo, é uma vergonha. É uma vergonha para um município com mais de 50 anos não ter um brasão. Não ter um brasão para autenticar os seus documentos oficiais. Inclusive esse brasão, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, ainda hoje é ignorado por ela. Por que é ignorado? Porque não usa. Não colocou lá. Você não pega o papel timbrado da Câmara
com o brasão. Isso aqui é um documento oficial, ó. Isso aqui é um documento oficial. Tem ou não o brasão de armas? Tá aqui o brasão de armas. E indica que isso aqui é um documento autenticado com peso federal. E por que a Câmara de Lagoa de Itaenga não usa? Aqui está falando quem defende essas coisas. Aqui está falando quem defende essas coisas. Eu não defendo A, B, C, não. Eu defendo as coisas que Lagoa de Itaenga pode, juntando forças, crescer com elas. A bandeira de Lagoa de Itaenga só veio ser oficializada agora na gestão de Dona Graça do Moinho. Por quê? Por quê? Por que a bandeira foi regulamentada agora? Porque a bandeira de Lagoa de Itaenga só agora na gestão de Dona Graça veio a ser regulamentada. Por que foi? Porque eu dei a sorte, Lagoa de Itaenga deu a sorte, de ter uma secretária que ouviu, que entendeu esse questionamento. Eu apresentei para ela e fomos juntos, falamos com a nossa prefeita, com Dona Graça, e ela se interessou em mandar o projeto de lei para a Câmara aprovou, e hoje Lagoa de Itaenga tem a bandeira oficial regulamentada. Não é um pedaço de pano que se faz de todo jeito, que se costura de todo jeito, de todo tamanho, de toda cor. Isso é honroso para o município? Isso é honroso para o município? Eu estou perguntando para Vossas Excelências. Vossas Excelências têm uma parte para responder. Isso é honroso para o município? Ter seus símbolos oficiais regulamentados? É honroso? Então, se é honroso, respeite-os. Se é honroso, respeite-os. Porque se não fosse honroso, não é? Não havia toda uma regulamentação, inclusive para uso dos símbolos. Não havia regulamentação federal na Constituição brasileira, que é a nossa lei-mãe, para a utilização deles. Então, vamos deixar de coisinha, entendeu? Eu vou vir aqui pedir licença a Júlio Filho para falar de pré-sal. Eu sei o que é pré-sal. Agora, o que é a história de Lagoa de Itaenga, eu sei. O que é a história de Lagoa de Itaenga, eu sei, conheço, faço parte dela e com orgulho. Eu vou dizer de novo que eu tenho muito orgulho desse nome que eu tenho. Moisés, o maior personagem do Antigo Testamento, biblicamente falando, né? Salvo das águas, que tem uma história maravilhosa espiritualmente para o nosso crescimento, né? Soares da minha mãe, da família da minha mãe, e o Lins do meu pai, Sebastião Pereira Lins. Eu tenho muito orgulho disso. Escrevi um livro aqui que foi um sucesso. Mais de 700 pessoas compraram. Não me pediram não, compraram. Mais de 700 pessoas compraram. E eu devo ter feito aí uns 800. Ou aproximadamente 1000. Ainda hoje as pessoas me procuram querendo o livro, procurando o livro. Você sabe por que não está mais enriquecido? Porque não tem mais história ali? Porque algumas portas aqui se fecharam para que eu pudesse me aprofundar mais na história e acrescentar mais a história do meu município. Para crescimento de quem? Para a honra de quem? Para orgulho de quem? Para benefício de quem? Da história de Lagoa de Itaenga. Minha não, rapaz. Não é minha história não, rapaz. É a história de Lagoa de Itaenga. Vai lá na prefeitura, procura lá nos arquivos da prefeitura quanto vale tem ali de combustível, abastecendo o carro de Moisés para estar por aí pelos engenhos, por dentro das canas, gravando aquele documentário. Pergunta ao ex-prefeito Lamartine Mendes, quanto foi que ele me pagou para eu fazer o documentário do Vivenciando o Cinquentenário? Vai lá saber se pagaram alguma coisa. Então como é que eu tenho aqui proteção política de ninguém, rapaz? Eu faço o meu trabalho, faço consciente, porque eu faço por amor a Lagoa de Itaenga. Eu faço por amor a Lagoa de Itaenga. Agora tem gente aí que vai passar pela história e não vai deixar nada. Se deixar rastro, é rastro feio. É feito o tamanco de Lampião com 2 saltos. Ninguém sabe pra onde ele foi. É um na frente e outro atrás. Quando você olha o rastro, pra onde foi esse camarada aqui? Ninguém sabe. Vai passar pela história e acabou. Mas eu defendo essa história e falo com alegria. Falo às vezes até com emoção de personagens, como foi a senhora Maria da Conceição Coelho, Dona Conceição Coelho, de saudosa memória. Uma história, não tem nem palavras para classificar. Meu vocabulário é muito modesto, muito pequeno, muito modesto, né? Para classificar com palavras o que foi a grandeza do legado deixado por Dona Maria da Conceição Coelho.
Então, minha gente, essa é a história, entendeu? Nada foi feito por baixo do pano, nada escondido, entendeu? Ministério Público, entendeu? Não tá me convidando para prestar esclarecimento nenhum, Polícia Federal, não tem nada disso. Moisés sempre andou e vai andar sempre aqui em Lagoa de Itaenga de cabeça erguida, entendeu? E sem nenhum constrangimento. Quem quiser olhar para mim com cara feia, pode fazê-lo, entendeu? Continhas pagas, tudo certinho, não tem o menor problema, tô tranquilo, principalmente com a minha consciência. Então eu quero dizer aqui que não venha questionar essas coisas, porque da história da Lagoa de Itaenga, quem tem falado com muito carinho e de forma gratuita não, eu sou recompensado pelo carinho das pessoas, é Moisés, esse que está lhe falando, né? Que chega aqui e bota a cara para ir pro mundo e não envergonha a Lagoa de Itaenga, porque eu estou defendendo os seus valores, né? Defendendo os valores do Brasão, do município, né? Que veio agora reconhecer a importância da existência do Engenho dos Manos, né? Das olarias lá da Cambu, que economicamente também foi muito importante, né? Para o nosso crescimento, para a nossa sustentabilidade lá na fundação do nosso município, né? A nossa lavoura branca, né? Como a mandioca, a macaxeira ali representada, né? Tudo isso está nos símbolos de Lagoa de Itaenga, através da letra do hino, que foi oficializado pela Câmara dos Vereadores, né? Depois de passar por uma comissão de avaliação, depois de ser amplamente divulgado, convidando as pessoas para o concurso. Isso eu fiz e todo mundo tem isso na memória, né? Os alunos da época, e faz 30 e poucos anos, acho, já que eu não faço outra coisa a não ser valorizar a história do meu município. Muito diferente de algumas pessoas que fazem tudo para envergonhá-la, né? Tem pessoas que parece que o propósito dele é fazer as coisas para envergonhar a história de Lagoa de Itaenga, enquanto eu, né? Eu tenho prazer, né? Eu tenho prazer, já virou uma obsessão minha, está sempre preocupado com Lagoa de Itaenga, sempre defendendo e sem nenhum interesse outro. Até porque a maior demonstração disso é que eu nunca fui candidato a coisa nenhuma em Lagoa de Itaenga na área política, e quero mais uma vez deixar aqui bem claro, não serei. E não serei. Nunca fui candidato a vereador a nada, apesar dos convites, e não serei, né? O que eu serei sempre é uma pessoa apaixonada por Lagoa de Itaenga. Quando eu chego em qualquer lugar que alguém diz qualquer coisa que diminui Lagoa de Itaenga, se eu não posso defendê-la com palavras, eu me ausento na hora. Isso já aconteceu. Quando alguém bota, não, porque Lagoa de Itaenga, eu digo, não dá pra mim esse lugar, eu me saio na hora. Não dá pra mim, porque Lagoa de Itaenga eu defendo com unhas e dentes, sem nenhum interesse. A minha paixão por Lagoa de Itaenga é incondicional, não é pelas sedas, né? Aquelas cédulas bonitas, aquelas garoupas, né? Verdeada, azulada, que chega no dia 20, né? Dia 20 é dia de... Ai, entendeu? Dá pra entender, né? O que é que eu tô dizendo? Não. Meu interesse não é aquele, não. Não, Deus tem provido a minha existência, mas de uma forma que eu não tenho nem como explicar. Né? Até porque Deus não se explica, né? A gente deve estar sempre agradecido a sua graça em nossa existência. Então Deus tem sido muito generoso comigo, né? E eu vou continuar muito grato a Ele. Se alguém das vossas excelências quiserem, né, vir aqui pedir um espaço, agora peçam um espaço e me convidem, né, pra gente falar da história de Lagoa de Itaenga, entendeu? Não sejam egoístas não, né? Porque tem gente que vem pra porque não sei o que, porque eu dou sangue, porque não sei o que, porque eu rasgo, porque não sei o que, mas não convida a pessoa pra gente esclarecer, né? Colocar os pontos nos is, entendeu? E vem aqui que a gente conversa numa boa, ok? Ô Júlio, deixa eu para descansar o meu gogó, que ficou um pouco agora, entendeu? Eu acho que trouxe, ô Júlio, eu não sei